No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta oportunidade. Hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós falamos que Deus é um e não trino. O que acontece? Eu queria desafiar os teólogos a me mostrar nas Escrituras aonde existe a expressão Trino Deus, como tem o hino da harpa, né? O hino, se eu não me engano, 310. Tem também louvores do Inário Adventista, louvor ao Trino Deus. A dupla Débora e Leia canta ao Deus Trino. Tá aí no YouTube para você ver. O Inário, o hino famoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, louvor ao Deus Trino. O hino 307 da harpa cristã também tem o mesmo hino, louvor ao Deus Trino. Quando se chega a compor músicas, né, inspiradas e com louvor ao Trino Deus ou ao Deus Trino, essa expressão nos chama a atenção, a triunidade. Então, já que nas músicas da Adventista, da Batista, da Assembleia de Deus, nos seus hinários, tem o louvor ao Deus Trino. E eu falo porque fui assembleano muitos anos, nasci em berço assembleano, então estou falando que eu sei. Mas não, na Bíblia não tem Deus Trino, me desculpe, mas nas Escrituras você não vai achar o Deus triuno. Aí, como é que se diz? Para explicar o mistério, todo mundo é especialista. Não é trindade, é triunidade. É diferente. Onde é que está a diferença? Fala para mim, cadê a diferença? Qual é a diferença entre triunidade? Não é um Deus trino. Um irmão falou para mim, irmão, calma aí, papera. Não é Deus trino, é Deus triuno. E eu quero saber dos textos bíblicos que me falam desta expressão, porque eu vou achar na Bíblia a expressão Deus único. E um Deus único para Deus trino tem muita diferença. Muita diferença. Mas vamos ver o que diz as Escrituras. Então é trino, você concorda? Você que está me ouvindo pela rádio? Não, é Deus trino mesmo. Está escrito assim. Você quer saber mais do que os irmãos da Adventista? Ora, que arrogância, que prepotência. Você quer saber mais do que os teólogos assembleanos? Eu quero saber o que diz as Escrituras. Eu quero saber o que diz as Escrituras. Com todo respeito, é essa mesmo que você tem aí nas suas mãos. É essa mesmo, essa Bíblia mesmo. Então vamos ver se é Deus triuno. Eu desafio. Se eu achar na Bíblia, se você me mostrar na Bíblia, atenção, o desafio está lançado. Deus triuno, Deus trino, eu me converto à trindade novamente, me rendo. Porque temos aqui, Romanos capítulo 3, verso 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, Deus é um só. Vamos lá, aos Gálatas, ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. Deus é um. 1 Timóteo 2:5, muito conhecido. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse detalhezinho faz toda a diferença de um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5, Paulo escreve para Timóteo: há um só de Deus, é um, não é triuno, nem trino, um só Deus. Aos Coríntios, Paulo escreve também aos Coríntios. A gente fala, eu quero usar o Novo Testamento, porque é justamente no Novo Testamento onde surgem as dúvidas das exegeses trinitárias. Então é no Novo Testamento que eu vou ficar. 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é do mundo,
e que não há outro Deus senão um só. Lê aí na tua Bíblia, pelo amor de Deus, 1 Coríntios 8:4. Que não há outro Deus senão quantos? Um só. Não é trino, um. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha, tu crê que há um só Deus? Faz muito bem, porque assim também crê o demônio. O demônio não crê em três. Gente, eu não estou falando disso para ofender os irmãos trinitários. Muito pelo contrário. É para chamar vocês para reflexão, para meditar e refletir sobre o que eu estou falando. Você não é obrigado a concordar comigo. É só refletir e ver. Tem base o que ele está falando? Está nas Escrituras? Eu estou indo pela Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus, quantos? Um só Deus e Pai, o qual é por todos, sobre todos e em todos. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Um só Deus. Quando aí a gente vai para o Antigo Testamento, aí complica mais ainda. Então você vê aqui, eu estou mostrando um monte de versículo para você no Novo Testamento. Porque se a gente for para o Antigo Testamento, meu amigo, aí é muito mais forte, muito mais firme essa questão, muito mais, como é que eu posso dizer, mais radical. Na verdade, Paulo ele diz o quê? Efésios 2:20, leia depois com calma. Edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e profetas, o qual Cristo é a pedra fundamental. Edificados na doutrina do apóstolo profeta. Você pega Paulo e coloca ele junto com Jeremias, a linguagem, o espírito, é tudo o mesmo. Eles falam mesmo, eles estão na mesma linha, como diz os jovens, né? Estão na mesma vibe, né? Que chique. Estão no mesmo pensamento, falando, inspirados pelo mesmo espírito. Você pega aí os autores, pega Pedro e coloca ele junto com Ezequiel, estão falando na mesma linguagem. Pessoas que viveram em épocas distintas, em momentos distintos, os impérios eram outros, mas quando vai se falar do eterno, a linguagem é a mesma, vivendo em dispensações diferentes. Acontece que para os do Novo Testamento, Deus se fez carne, habitou em carne. Já viveram as profecias faladas, né, o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Então os profetas, eles anteciparam, falaram o que ia acontecer e os discípulos viveram aquilo. Os apóstolos, né? Os escritores do Novo Testamento. Essa é a diferença. Então eles estão vivendo as promessas, uns profetizando, né, as promessas, as profecias, e eles cumprindo e falando o que viram. O escriba, quando pergunta, né, o maior de todos os mandamentos, você lê lá em Marcos capítulo 12, verso 29, ele pergunta para Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Marcos capítulo 12, verso 29, o escriba chegou para ele e perguntou, e o Jesus respondeu, o maior de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, não trino, é único. A resposta de Jesus, ela é muito forte, porque eu falo no livro que eu escrevi, né? Jesus esteve aqui nesse interrogatório, sabendo dos tempos que nós estamos vivendo, ele teve uma chance de ouro de nos anunciar e de nos pregar a Trindade aqui. Porque ele foi questionado sobre o grande mandamento dos judeus, que é a Shema. Então ele teve uma chance de ouro de chegar e falar, ouve, ó Israel, nosso Deus é um Deus triuno, é um Deus trino, né? Sabendo que hoje ia havia um camarada, né, chamado Tony de Souza, falar na rádio, né, na internet, ele poderia chegar lá e já resolver logo a questão, Deus é trino, é uma trindade, é uma triunidade. Mas não, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Na verdade, ele não respondeu único, porque isso aqui foi traduzido para o português. A Shema é, ouve, ó Israel, nosso Deus é um.
Até porque a própria resposta do escriba, lá no verso 32, aí mesmo de Marcos 12, ele diz assim: e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e não há outro além dele, e que não há outro além dele. Então, o senhor falou certinho, porque o cara era escriba, ele conhecia tudo. O senhor disse muito bem, há um só Deus. Olha aí, concordando com o que Cristo falou. Ele não falou: mestre, espera, deixa eu corrigir o senhor aqui, o senhor disse que há um só Deus. Não, peraí, a Shema, na verdade, ali tinha uma unidade composta ali dentro, o Errad é composto, vou corrigir o senhor aqui, Deus é triuno, como está nos hinos da Adventista, como está no hino 307 da harpa cristã, louvor à Trindade, louvor ao Deus Trino. O hino 310 também fala, como a Leia fala da Igreja Deus e Amor, e a Débora. Não existe louvor ao Trino Deus, existe na interpretação do Concílio de Nicéia, na crença na Trindade cristã, que foi adaptada, como diz Will Durant no seu livro sobre a história do egípcio, do evangelho. O cristianismo adotou as crenças egípcias, não destruiu o paganismo, ele adotou algumas crenças. Aí você tem que pesquisar na internet sobre as divindades trinas dos antigos sumérios, dos babilônicos, e por aí vai, dos egípcios. Até o próprio Egito também adorava-se uma tríade muito famosa no Egito. E qual era a trindade egípcia? Horus, Ísis e Osíris. Na Grécia, a mesma divindade era composta por Zeus, Maia e Hermes. Em Roma, por Júpiter, Juno e Minerva. E na Índia, por Brahma, Vishnu e Shiva. Na Índia também, com milhares de deuses, tem uma trindade que lidera sobre todos, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Pesquise, estude. Roma apenas, o catolicismo romano apenas, aí, vamos mudar isso aqui, vamos botar aqui os três aqui, pronto, e vamos deixar que os povos parem de adorar as divindades consideradas por eles então, até entanto, pagãs. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32. Deus não me trouxe aqui para falar coisas agradáveis aos seus ouvidos, mas para confrontar você, a sua fé, pelas próprias Escrituras. Pois o próprio Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele disse que é um, porque é um de fato. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que acompanha. Não se sinta ofendido pela minha palavra, mas pense, faça uma reflexão, e nós voltaremos na próxima segunda-feira. E para você que já é meu irmão em Cristo, já acompanha o programa há algum tempo, eu estou precisando de sua ajuda para a gente continuar no ar com o programa Nossa Voz e com esse programa Minuto da Unicidade. Você pode nos ajudar? Entre em contato, mande um zap para nós, 19 99 285 1545. Você vai falar através desse número, também um Pix. Envie uma ajuda para a gente. E que Deus te abençoe. Se não puder, não tem problema. Fique em paz. Segunda-feira nós voltamos. Minuto da Unicidade.